tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é 21 de setembro de 2009, segunda-feira. O verbete é o 1332. 5 páginas, 52 logias e 6 máximas. O tema, behaviorismo, dentro da intrafisicologia, ou seja, a psicologia da conduta, comportamento, até um certo ponto a psicologia etológica, né? Eles fizeram. O behaviorismo é a atitude estadunidense da restrição psicológica ou mental da consciência ao estudo objetivo e comportamental dos estímulos e reações verificadas no soma, com rejeição do método introspectivo e desprezo total dos fatos da consciência, tornando a personalidade simples máquina consumista nessa era da tecnologia e dentro da money society. Isso é. Hoje nós estamos estudando aqui os idiotismos culturais estadunidenses, dos Estados Unidos. O behaviorismo radical, o behaviorismo metodológico, o abertismo consciencial, o acriticismo na condição de quem aceita o fato, fenômeno, afirmação, opinião, sem nenhum critério de valor ou senso crítico. O analfabetismo evolutivo, a antropolatria, o atacadismo consciencial, a atitude antiproex, a atitude antiprojetiva, o autovegetalismo, a catarse filosófica, os corporativismos, os engodos, as falácias lógicas, a gestação consciencial, o hiperconsumismo, os tradicionalismos, os desperdícios na vida humana, o pragmatismo, o materialismo. Tudo isso está envolvendo aí o processo do behaviorismo. Que nós temos uma série de considerações, uma delas está na errologia, que nós mostramos as 3 categorias de equívocos. Na modelologia, falamos sobre os modelos para a personalidade lúcida viver a vida humana. E nos recursos, a gente fala sobre os 3 recursos de defesa ante as cantadas, principalmente em ambiente fechado, outdoor, sala de ginástica, aqui disposta na ordem alfabética. Isso é aquela moça jovem, parceira da dupla evolutiva. Então ela deve usar aliança grossa, óculos escuro e Walkman, para evitar as cantadas. Estudo é um processo de conduta. Hein? Aonde que é que tem? Sim, é o máximo. Mesmo assim, ó, pelo meu cálculo, são 2, 4, 6. Agora, frase enfática. Para milhões de pessoas apaixonadas pela matéria, infelizmente, matéria que nós estamos falando, quer dizer, a matéria humana, a matéria dessa dimensão, a matéria da vida aqui. O behaviorismo é a filosofia prática, fisicalista ou materialista, no âmbito da money society e do capitalismo selvagem. Como aborda você o behaviorismo? Já estudou tal escola de comportamento intrafísico? Agora, nós temos aí 15 fontes bibliográficas sobre o assunto. Agora, aqui tem alguém que já fez uma pergunta sobre a reflexologia, página 60. A reflexologia é o seguinte: sob a análise da experimentologia, até a música popular estadunidense, quando cadenciada para dançar e mecânica nos batimentos instrumentais, reflete a tentativa de metamorfosear com si em mero produto da mecânica behaviorista, através da arte, quando atentam somente aos reflexos do subcérebro abdominal. Quer dizer, essas músicas todas americanas de máquina, vão, 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 isso aí é típico, é o processo. E outra coisa, nos filmes eles gostam de mostrar, então todo mundo começa, né? Faz parte do serviço. A pergunta aqui é o seguinte: em Reflexologia página 60, é citada a música popular estadunidense. Poderia ampliar sobre o fato de tal música atender tão somente aos reflexos subcérebro abdominal? Sim. É só o processo da psicomotricidade que a pessoa faz. E atualmente tem umas ainda piores ainda, que esse negócio do rap, aquelas coisas todas, que não tem música. A pessoa declama, vai falando aquilo tudo que ela acha dentro de um ritmo. Ela reclama e declama. Quer dizer, é uma pena.
Agora, hoje eu quero dizer para vocês que o behaviorismo está bem de acordo, que hoje é o dia do deficiente físico. Eu estava de olho para ver se o Clóvis ou o Djalma vão aparecer, que é o dia desse, para a gente dar uma salvada de palmas, né, para eles. É o processo deles, eles são meus amigos aí de muito tempo, estão aí. Eles são mais deficientes físicos do que vocês não podem falar, todo mundo vai entender, né? Hein? Não, hoje é dia do deficiente físico, o resto não me interessa. É um negócio muito sério, que são meus amigos. Agora, eu queria falar uma coisa para vocês muito séria. Você sabia que eu estava examinando a enciclopédia que nós estamos fazendo, é a primeira enciclopédia com mulheres autoras? De modo que isso é uma responsabilidade enorme para mim e para vocês, que são mulheres. Vocês estão fazendo a enciclopédia, a primeira que aparece assim. Na história eu não lembro de nada de enciclopédia de mulheres. As Amazonas, nem também a Wonder Woman, a Mulher Maravilha, na ilha dela, eles não fizeram enciclopédia. Tá certo? De modo que vocês são autoras, estão criando um processo. Viva o feminismo nessa história. Isso aí é uma coisa muito séria. Eu estou nessa. Agora, outra coisa. Isso aqui, ó, isto é, está nas bancas. Saiu ontem, anteontem. Agora aqui, ó, na página 29, que é os processos da semana, tem aqui um negócio que vem falando chancelar, fizeram uma pesquisa, estão chancelando uma das minhas técnicas. 7 horas é o limite máximo que as pessoas com mais de 60 anos devem dormir por noite. Cientistas espanhóis alertam que dormindo mais do que isso há o risco de se desenvolver estados demenciais, que é o Alzheimer. Eu sempre falei isso. Por exemplo, eu há muitos anos, se eu dormisse um pouco mais, eu ficava meio dizzy, meio boboca, passava da hora. Isso mostra que mesmo no normal é assim. Eu, quando tinha 50 anos, eu já notava isso. Eu deixei de dormir muitas horas há dezenas de anos. Vocês lembram do meu turno mental somático? Lá eu estou acertando as coisas para ajudar os mais novos, mas comigo não é assim não. Eu durmo 3, 4, 5 horas aí, já estou pronto para outra. Agora veja, isso aqui, ó, fizeram a pesquisa, são cientistas espanhóis. Isso é uma coisa séria. Agora é bacana, porque são as minhas opiniões, que eu ainda não vi. É a primeira pesquisa que eu vejo sobre esse assunto nesse livro, assim. Falando claramente, 7 horas, ó, bem claro. Agora, eu sempre fui favorável. Se a pessoa dormiu aí 6 horas, já está ótima, depois da terceira idade. 60 anos que eles estão falando aqui é a terceira idade. Terceira idade é 65 anos. Agora, eles vêm chancelar, minha opinião. Agora, gente, eu queria falar uma coisa para vocês hoje, muito séria, para ficar registrado aqui. A nossa Magali ouviu um casal da Venezuela que saiu de lá. Então, ela tem umas informações para dar como é que é o regime ditatorial do Chávez, que eu considero que é o maior neonazista vivo que tem por aí, esse Chávez. Mas fala para nós, como é que é? Esse casal me informou que eles estão planejando sair da Venezuela e ir para Miami, porque no regime Chávez eles não conseguem mais conviver, eles estão vendo que a situação está cada vez pior. E uma das informações que eles me deram é que, por exemplo, hoje lá na Venezuela, o Chávez ele sempre lança os plebiscitos, né? Mas se não é aprovado, ele aprova por leis especiais. Além disso, as leis especiais deles são ridículas e bem de regime ditatorial. Uma delas que eles me comentaram é a questão dos filhos. Os filhos são do Estado. Então, você para sair com os filhos, se o Estado não permitir, se o Estado não permitir, você não sai com eles. Também eles falaram da questão, que é uma outra questão que eu também não sabia, fiquei bastante impressionada, que é a questão de um argentino, que agora eu esqueci o nome, mas eu vou pegar o nome com eles, que é um estudioso de Hitler e das estratégias de Hitler. Os argentinos conhecem bem o processo nazista.
que ele trouxe para trabalhar com ele, porque ele admira o Hitler, né? Tem uma certa admiração pela personalidade. Então ele quer implantar o regime nazista lá dentro. Tudo que quer que eles andaram fazendo. Por que é que eu estou falando tanto em nazismo aqui? Com esses neonazistas e o Chaves, isso aí só vai acabar depois de uma guerra. Eu estou vendo a repetição de 1933 do Hitler. A mesma coisa. Pelo que a gente vê na história, a mesma coisa. O nazismo está aparecendo na América Latina. Então, o ideal seria que uma pessoa agora começasse a acompanhar a história do chavismo para escrever até haver a decadência e a morte dele, porque esse negócio deve ser bravo. O jeito que as coisas estão caminhando, se não houver um basta para lá e um Itzenaf aí do americano, que possivelmente eles não vão entrar nisso, lá dentro, vai ser duro. Lá dentro diz que ele prende os opositores, ele prende as pessoas. E outra coisa, a violência aumentou muito. Esse é um outro dado que eles falaram. É o Estado militarizado, né, da ditadura total. Isso já tem já há algum tempo. Agora, outra coisa. Miami vai começar a receber, então, agora, os cubanos devem voltar para Cuba e os venezuelanos vão entrar no lugar. É uma vergonha isso tudo para nós da América Latina. Uma vergonha total. Por isso que eu falo. Agora, precisa de ver, porque ele está repetindo todas o início de 1933 do nazismo. Vamos ver se o nazismo dele vai demorar 12 anos. Entende? Que agora já está tudo implantado lá com ele. Agora, vamos ver se os bobocas aqui esses outros países, inclusive do Brasil, se não vão no bico dele. Né? Ele vai começar a mexer. E outra coisa, ele vai ser pior do que Cuba, porque ele tem dinheiro por causa do petróleo. Valdo, é o país que mais se armou ultimamente. Pois é, outro tem mais armamento. Inclusive o Brasil. O Brasil está se mexendo. Está se mexendo por causa também, muito em questão. Os americanos já estão querendo entrar na Colômbia de propósito. Eles estão certos. Eu já falei isso aqui. Agora, gente, nazismo, com os réus, está tudo se repetindo. É uma vergonha aquilo de 1900, da década de 30, está se repetindo em pleno século XXI. Na América Latina, aqui no quintal nosso. Isso é uma coisa de doido, né? Se pensar nisso. Por isso que eu tenho falado aqui para as pessoas começarem a estudar o que é nazismo, saber o que se passou. Você pode brincar com essas coisas do Chaves, não. Esse negócio do fórum aí de São Paulo, essas coisas todas. Vamos ver agora o Nila, para onde quer que vai encaminhar o Nila. Professor, Sim. O nazismo, o Chaves, ele está indo um pouco mais na frente em relação até a pessoa que tem emprego fixo, concursado. Se não assinar... Não tem conta. Se... Mas é a consciência. Está falando grosso. Voz grave. Se ele não assinar a carteira dele lá, as ideias dele, não tem faculdade, não tem emprego e tem uma série de restrições, atinge até os familiares. Agora, aquele nosso amigo que teve aí sobre os livros, será que ele vai continuar? Vocês lembram dele? Será que ele vai continuar lá? Não é possível, né? Na ocasião eu falei, esse homem, será que vai aguentar ficar lá? A situação está piorando cada dia que passa. Agora, para mim, o Chaves é o maior neonazista da atualidade. Está com força, está com dinheiro, está com a ditadura já montada. Neonazista teático. Todos os familiares sofrem restrições de forma que não tem emprego, as restrições lá... É uma fiscalização e ele está levando para os presídios as pessoas, os opositores deles. Do estudante, no colégio, tem que ser uma... Em português existe uma expressão do colocadinho, da gíria, caracas. Desde o ensino médio, lá terrível, tem a carteira dele. Você sabe, caracas, de onde veio, né? O negócio não é fácil. Quem é que estava com? Tinha alguém com o microfone aí, foi você, né? Tentar
de uma entrevista que eu vi, eu não sei se eu já falei aqui alguma vez, do Chaves, que eu fiquei impressionada, e aí remete muito ao nazismo, com as técnicas dele de hipnotizar a plateia e de falar horas para jornalistas super renomados. Não, e fica mas todo mundo... O nosso amigo Castro também fez isso, tentou. O Fidel Castro dava assim, a peroração dele 7 horas em seguida, e o povo aguentava, às vezes, em pé. Agora é impressionante. Eu pude ver uma pessoa que eu conheço pessoalmente, né? Pessoa assim, Totalmente acadêmica da UFRJ, mestrado, cerebralmente. Totalmente lavada e elogiando a fala dele. É um negócio impressionante. Agora, eles precisavam de ler esse negócio aqui da linguagem, a LTI, a linguagem nazista. Agora, quem fez isso não foi só o Hitler, não. Você sabe que no nazismo foi o Goebbels. Porque lá pelas tantas, o Hitler começou a ver os processos da guerra e ele cansou de falar. O Goebbels, então, fundou um jornal que era chamado, se não me engano, era Reich, Third Reich, uma coisa dessa, que durou até 1944, o jornal. Ele saía semanalmente. Outra coisa, lá tinha também um negócio na rádio, que aparecia o artigo dele na rádio e depois aparecia ele escrito no jornal. Entende? Agora, foi ele que mudou a linguagem nazista, que fez a linguagem nazista, foi o Goebbels. Entende? O cara aí, esse Kepler, ele mostra essa coisa toda aí, como é que foi feito. Ele estava falando lá do Chaves, eu conheci em São Paulo uma pessoa que viveu durante a guerra, lá no regime nazista, era garoto. E todo mundo tinha que participar da juventude, aquela juventude nazista. A juventude hitlerista. Hitlerista. Quem não participava também sofria sanções, igual esse processo do Chaves. Não, e a pessoa vivenciou isso. O processo dele bolivariano é totalmente nazista. Total, fascista. É terrível. Agora aqui uma pergunta. Em tertúlia anterior, o professor disse que para desenvolver o discernimento existe um único meio que seria ler, reler e treler. Fui espírita kardecista desde os meus 21 anos de idade. E após 24 anos, apoiando-me em orações, sacralizações e outros ões do gênero, quero ter convicções sólidas, por meio de argumentos lógicos, de que a religião é antes um problema que uma solução. O professor poderia discorrer sobre o assunto e ou indicar-me literatura apropriada, além das obras da Conscienciologia, as quais já vem estudando? Olha, o ideal aí no caso é o seguinte, é você ter uma vamos dizer assim, uma espécie de cardápio, quer dizer, um menu, entende? Que o povo gosta de falar, é menu mesmo. Né? Então, um cardápio de pesquisa, de leitura, de raciocínio, bem variado. Então, a primeira coisa que seria bom é ver qual é a especialidade que você se interessa. Aí era o caso de ter feito esse curso que acabaram de fazer aí sobre especialidade, para ver qual a especialidade que você gosta. E você caminhar por isso. Você veja bem, eu, garoto, cheguei à conclusão que o processo da consciência era mais importante que tudo que eu via. E o problema do desdobramento do processo da projeção consciente era mais sério. Então eu falei assim, o meu problema é agora ler tudo que diz respeito aos fenômenos transcendentais. Naquela ocasião, na década de 30, 40, isso era muito importante, os fenômenos transcendentes. São esses que nós chamamos hoje de fenômeno parapsíquico ou parafenômeno, os parafatos. Agora, a partir disso, então, eu comecei a funcionar, e é isso que eu quero dizer para você. Comecei a juntar tudo que eu pude. Como eu já tinha tido preceptora, aquela coisa toda, eu já dominava bem para entender pelo menos 5 idiomas. Então, aos 12 anos, eu já tinha 1.250 livros em 5 idiomas diferentes, só sobre fenomenologia. Agora, isso me deu um gabarito enorme para ver o que eu ia ler depois disso. Então, tudo que eu li já foi com convergência para esse objetivo. Seria bom você, então, definir o seu objetivo, com a convergência sua,
para você direcionar os seus assuntos. Agora, veja, o que você pensar em matéria de fenômeno, de processo de orientalismo, essas coisas de modo geral, tudo eu cheguei a ler. Para fazer o livro Projeciologia, eu compulsei cerca de 47 mil livros diferentes. Agora, nem todos eles eu tinha. Eu ia para as bibliotecas, a Biblioteca do Congresso, em Washington, o Smithsonian Institute, lá em Washington, a Biblioteca de New York, lá em New York, aquela da cidade, a grandona, um monte de universidade, tudo. Eu comecei a fazer pesquisa, a fazer as viagens, tudo para pesquisar isso aí. A maior biblioteca que havia era da American Society. Com o passar do tempo, a minha biblioteca particular ficou maior do que a deles. A segunda biblioteca era da British Society, de Londres, mas também ficou maior. Depois eu comecei a pesquisar coisas no Museu Britânico, e por aí foi. Um monte desses lugares eu passei por ali, quieto, calado, gastando uma nota nas coisas, nas viagens, aquilo tudo ali, durante muitos anos. Durante 12 anos, por exemplo, eu não tive muita aparição pública e processo público. Eu me fechei para poder fazer essas pesquisas todas, fiz um monte de viagem, aquela coisa toda. Isso foi durante 12 anos. Agora, então, esse caso seu aí é você ver. O que é que você ainda não leu e procura ler. Agora, para isso, eu não gosto de fazer aqui dois ou três ou 10 autores, isso é pouco, a pessoa tem que ler mais do que isso. Então seria bom ler aquilo, se a pessoa não tem uma infraestrutura de formação acadêmica ou intelectual, do ponto de vista de filosofia, é bom ela ler, né? Os filósofos básicos, pelo menos. Depois ler também esses grandes livros técnicos, do jeito que eu falo lá no Projeciologia, de alguns deles, da ciência, para a pessoa saber o que se passa. Mas agora, a coisa mais séria é especificar o mais depressa possível, quanto mais cedo, melhor para a consciência. Qual é o nível, o caminho, o viés, o caminho, a trilha de pesquisa que ele prefere, que ele tem tendência, que ele gosta, que ele vai desenvolver aquele processo. Isso é que é a coisa mais séria. Que eu não sou especializado em psicologia, mas aqui está falando que o behaviorismo é baseado no pragmatismo americano, lá do William James, do Peirce, deve ser, que só vê o bom êxito prático. Tudo visando isso. E outra coisa, lá no fundo a origem é totalmente judaica, é o pan-judaísmo que manda nisso. Agora, ele aqui, é a adaptação do judaísmo à vida americana. O que eu já li de vários autores é a extrema pobreza americana dos Estados Unidos em termos de filosofia. Lógico, que não eles pode têm ser. Quanto menos você pragmatismo. pensar, mas só pensar em dinheiro, melhor. Isso é a técnica judaica. Para o povo isso é bom. Agora, para eles não. Para eles você tem que seguir a Torá, aquela coisa toda, é diferente. Eles agem internamente entre eles de um modo, e perante os outros de outro modo. Isso aí o Freud, o Ford falou nisso, esse povo todo falou. E o que eu vejo também que tem esses principais aí, epistemologistas, eles combatem o pragmatismo como uma coisa muito superficial. Agora veja, o cara que apareceu mais no behaviorismo foi o Skinner. Você sabe o nome do Skinner? Sabe o nome dele? É Burrus. O nome dele é Burrus Skinner. Eu falei assim, isso aí não pode mesmo sair bem com o nome desse. Burrus Skinner. Escuta, chefe, eu queria, hoje, a hora que acabar, eu quero conversar com você, que eu já li seu livro, já fiz o prefácio. Agora, vai depender de você se você aprova ou não. O Everton vai dar a você, parece que vai passar para o seu e-mail, né? Agora, eu posso te dar, porque eu pedi para ele 2 cópias em papel, eu te dou papel. Agora, eu tenho umas notas que eu quero te dar, os seus originais, com algumas orientações que eu li o livro todo. Por incrível que pareça, às vezes eu leio o livro inteiro. Né? Agora, o que é que se passa? O livro está muito bom, viu?
Eu fiz um prefácio de 1,5 página no meu estilo. Você sabe que tudo meu é condensado. Fiz também uma revisão, pedi para a turma revisar tudo, o prefácio. Tá certo? Agora, gostei de ver que você colocou minhas coisas lá e eu chancelei no prefácio, tá certo? O que é que houve, o processo da gravata, etc. Tal. De modo que você vai ficar aí até o fim, né? Quando acabar, eu passo a você, que eu estou com o material lá dentro, e o Everton te dá depois os originais, tá certo? Eu não quero atrasar a obra. Agora, só uma coisa. O ano que vem que vocês vão lançar o livro, não é isso? Sei. Mas veja, ele vai sair com já data de 2010. Agora, 2010 não é o cinquentenário de Brasília? Vocês precisam falar isso lá. Tem que falar no lançamento, no livro, na apresentação. Isso é uma das coisas que eu queria te falar. Eu não vi nada lá dizendo isso. O livro tem que se envolver com isso e o lançamento também. Entende? Eu falo isso no prefácio, tá certo? Eu lembro o negócio do cinquentenário. Você sabe que eu estive lá em Brasília, eu vi essas coisas todas. Entende? Do jeito que eu vi aqui os processos, por exemplo, desse Hotel das Cataratas, de 58, tudo é do JK. Falando em nome da Editares, a Editares já estava pensando nisso, de fazer um marketing em cima desses 50 anos também, só para esclarecer. Do cinquentenário? Do cinquentenário. Pois é, precisa de entrar nisso, porque vai ter um movimentão ano que vem. Gente, é o primeiro cinquentenário. É o primeiro, são 50 anos. Está vendo? Até parece que eu estou ficando velho. Eu estou falando isso meio século, assim, com a maior naturalidade, como se fosse ontem. Entende? Parece que eu fiquei velho. Que é isso? Não tem nada a ver comigo isso aí. Mas eu lembro de tudo. As coisas que eu estou falando são antes. São mais de 50 anos. Aquilo lá que a gente fala. Entende? A situação é séria. Mas, então... Tá. Eu gostaria que uma análise... Você está falando na definição que eles são contra o método introspectivo, é lógico. Agora, eu não sei se na psicologia como um todo existe essa tendência, isso eu não sei. Existe. Eles evitam a introspecção para ficar de acordo é uma doideira, com né? o processo da medicina e ficar de acordo com a ciência convencional. A psicologia vai no vácuo da medicina, na opção de coisa, que é um erro, está entendendo? Ele devia se libertar, né? E fazer caminho próprio. Eles tentaram isso através da parapsicologia, mas não colou bem até o momento, o negócio não é bom. Outra coisa é a psicologia transpessoal também, que não pegou tanto. Essas duas são muito difíceis, porque escapa do problema da ciência convencional. Agora, tudo vai ter a lei do retorno. Amanhã eles vão começar a comprovar uma opção de coisa, isso tudo eles vão dar valor. Vocês ainda vão ver nessa vida ou na próxima, possivelmente nas próximas, na primeira ou a segunda próxima, vocês vão ver a volta, por exemplo, de toda a metafísica, que tudo isso vai ser reestudado. O povo tudo afastou e alijou aquilo do caminho. Todo mundo vai atrás. É a lei do retorno. Isso tudo aí vai acontecer, eu acho. Então, essas coisas eu já escrevo, já avisando o processo histórico, que amanhã, quando for ver, está tudo lá. Por isso que eu coloco ano base, aquele negócio todo nos meus textos, de propósito. Que amanhã a gente já sabe como é que é. Eu, por exemplo, em livros que eu escrevi há muito tempo, há alguns séculos, eu não coloquei ano base. Eu devia ter posto. Foi um erro meu. Entendeu? Ano base e tal. Agora deve ter por trás também, não sei, os psicólogos confirmem, essa tendência fisicalista também da psicologia, que é um absurdo também, né? Parece que tem. Né? Se eles não aceitam a introspecção... É um problema. Mas, eu estou vendo que o Djalma está aí, eu queria que vocês dessem umas batidas para ele. Você e o Clóvis são meus representantes dos deficientes que existem aqui. Hoje é dia do deficiente. Você, afinal de contas, eu sei que você acabou com a sua perna só para significar e ser meu símbolo aqui. Eu sei que você fez isso, a sua intenção foi essa. Eu sei.
A sua intenção foi boa. Entende? Mas hoje é o dia do deficiente físico. Todo lado. Então é preciso a gente ver isso. Está vendo? Você está por fora, não é isso? Os caras que ficam no ar não sabem nada. Eles são aéreos. É um processo aéreo, viu? Hoje eu não vi. Não. Pois é. Não, mas olha, o Globo News já trouxe, falando sobre o assunto, e muita coisa. Já envolveram vários quadros, blocos de informações sobre o assunto. Hoje é um grande dia. E eu não posso esquecer isso. Eu estava esperando para ver se o Clóvis vai aparecer aqui, porque esse é meu coringa, sabe? Delfim, coringa, símbolo, etc. O Clóvis, há muitos anos, que é meu amigo. E ele é o máximo. Né? Olhando a gente de baixo para cima. Ele enxerga longe. Mas é isso. Tudo é um processo de behaviorismo, é isso, de comportamento. É assim? Tá certo? O que mais vocês têm para falar aí sobre o assunto do behaviorismo? Vocês que são aí da psicologia aí. Tem alguém aqui que é defensor do behaviorismo? É bom falar. É bom falar. Para a gente ver o que vai acontecer. Professor. Ô, João, não precisa ter medo, pode pegar o microfone. Professor, aqui, Rosa, não sou defensora do behaviorismo. O que acontece é o seguinte, que não está assim, dentro da psicologia propriamente dita, enquanto psicólogos e na própria faculdade, o behaviorismo já está, mesmo não está com tanto enfoque, né? Mas está com mais enfoque está caindo. Na publicidade, na economia, na administração. Eles pegaram esse ramo, né, e se fixaram nele. Mas olha, né? O behaviorismo, a psicanálise, o marxismo, o nazismo, o fascismo, o fascismo, tudo isso caiu muito, né? A tendência é essa, caiu muito, mas ainda funciona, de vez em quando tem. O que está mais em enfoque dentro realmente da psicologia, com os psicólogos até clínicos, é a comportamental cognitiva. Entrando a cognitiva como uma análise do comportamento, refletindo mas veja, sobre a todas as cognitiva emoções. é boa, tem muitos aspectos muito positivos. Já é uma coisa que já superou o behaviorismo. A cognitiva tem sua razão de ser. Atualmente é considerada a escola mais, vamos dizer, substanciosa, pertinente, de mais intensidade de melhoria. Principalmente na área educacional. Ela é mais densa, também. mais intensa. Agora, Rosa, quando eu fiz faculdade, tinha cadeira de behaviorismo e eu tive vários colegas que eram apaixonados. Eu estou falando atualmente, né? Atualmente não há mais hoje o negócio diminuiu bem. Mas, o entusiasmo é menor. É interessante ver o perfil do professor, né, de behaviorismo, que é comportamento. Eu tinha um professor que ele era o presidente do Conselho de Psicologia no Rio. A base dele é estatística, não tem mais nada. E ele era radical, não tinha espaço nenhum. É pior do que o psicanalista com aquela viagem na maionese que ninguém entende o que ele está falando. Então, esse não, é aquela coisa estatística, grupal, não tem espaço para individualidade, não tem introspecção, não tem pensamento, não tem nada. Ele é uma máquina e ninguém podia questionar. Ele era, assim, era uma figura até difícil de abordar. Ele era presidente do Conselho de Psicologia nesse século mas aqui. É o que o povo fala, dentro da psicologia tem de tudo. É sério o negócio. Então, quando eu fiz a psicologia, já era mais a psicanálise. É um zootel. Zootel. Mas eu quero só fazer a pergunta para os psicólogos, se hoje em dia, qual é a força do behaviorismo dentro da psicologia? Não, já caiu muito. Hoje, a cognitiva está na ponta. Agora, veja, a psicanálise também já caiu, né, gente? Hoje, onde tem força é só em Buenos Aires. Mas, até o Luiz saiu de lá por causa disso. A Cris saiu de lá por causa disso, o Oswaldo saiu de lá por causa disso, quer dizer, a turma, os portenhos estão todos chegando por aqui.
Argentina, há pouco tempo, faz uma palestra não, era um curso de um final de semana, que se falava de recursos humanos. E a última moda na Argentina, porque eles têm muitos psicanalistas, né, terapeutas, quer dizer, falta no mercado isso, porque eles têm, depois da crise, parece que todo mundo ficou mal. Começou a ter problemas psicológicos. Então, dentro das empresas, o problema maior agora era a questão de psicólogos, porque se o chefe trata mal, eles vão para o psicólogo. Aí volta, olha, eu fui no psicólogo porque, né, aí todo mundo já fica com o pé atrás. Há muitas décadas, Buenos Aires era a capital do processo do Freud. O freudismo maior era lá, era de vomitar. Agora, o melhor da história, teve gente nossa que teve aqui uma porção de informações sobre a conscienciologia e acabou indo para lá. Chegou lá, virou a cabeça. Aí vem falar comigo e fala assim, você vai voltar, você está muito vira-folha. Isso tudo você vai quebrar a cara e vai voltar. A última vez que a pessoa esteve aqui já estava abominando, quase que vomitando a hora que falar. Então, já não é mais, já não se faz mais portenhas como antigamente. Ela passou a temporada lá e tinha mudado tudo. A situação precária entre nós. Gente inteligente, que estudou, fez tudo e tal. Mas embarcou. Eles dominavam tudo tipo nazista. A técnica deles lá era mais ou menos essa, em Buenos Aires. Você sabe que é cheio de nazista lá, né? Eu mesmo estudei isso em 1953, 8 anos depois da guerra. Eu tive contato com os nazistas lá. A época do Perón, o negócio todo. Não é fácil. Agora, a gente viver um pouco mais, a gente acaba participando das coisas e vendo como é que é, né? Por exemplo, esse livro aí, ó, do JK, que ele está lançando, e a epopeia lá da construção de Brasília, é impressionante. Agora, veja, eu estava no meio disso aí, lá por dentro, os bastidores, seguia as coisas, tudo ali dentro, e ninguém sabe disso. Faz 50 anos nós estamos calados com tudo. Agora, Brasília, uma porção de coisa, o JK aguentou por causa das mensagens que tinha, ele seguia aquilo seriamente. Agora, vinha as consciências, dava mensagem séria, tudo pontuais, em cima daquilo que pedia. Falava, não, é melhor fazer assim, pensa bem, pondera sobre isso. É um monte de mensagem. Às vezes teve época que era toda semana eles estavam lá, eles iam de avião, eram os tenentes-coronéis. Ainda tem um desses que está vivo, o resto tudo já dessomou. Entende? Agora, eu estava no meio disso. Por quê? Comecei a trabalhar com o Chico em 56. Foi justamente quando o JK começou a deslanchar com a história toda. Agora, nós tivemos em Brasília, que é o que eu escrevo lá, antes da inauguração, porque ele chamou a gente. Foi aí que ele deu uma gravata para o Chico e outra para mim, tirada quando ele estava saindo do catetim para ir para a Alvorada. Ele tirou do closet, do armário, sabe? Do guarda-roupa. Tirou aquela, escolheu uma mais bonita que ele achou e deu. Uma para o Chico, outra para mim. Ali, ele mesmo, só nós três lá mexendo na história. Agora, outra coisa. Mostraram filmes. O nosso amigo, por exemplo, lá, o Vila, ele trouxe os negócios sobre índio da época, o que é que tinha, entende? Projetaram o filme só para a gente ver, fizeram ilustração, mostraram tudo isso na Brasília em andamento. Você está entendendo? Havia o catetinho, a gente conheceu o catetinho, as coisas todas, estivemos lá dentro, tudo. Fomos visitar os diversos lugares, a coisa toda, como é que era. E aí a gente atestou o que é que as mensagens falavam e o que é que foi feito. Tinha uma opção de coisa que tudo era orientação das mensagens. Valdo, por que as consciex tinham esse interesse em ajudar a Brasília, de orientar? Por causa da assistência do JK. Ele era bem assistido. Era por causa dele. Ele era um grande cara. Esses políticos todos aí foram um dos maiores que o Brasil já fabricou, né? Até hoje. Ele era fora de série. E ele era um temperamento bom, um cara alegre, extrovertido, você está entendendo? Era um político totalmente diferente dos outros. Mas ele se você também chegasse, tivesse um contato com ele um pouco, você aderia a ele na hora.
Mas ele também tinha muita corrupção. Como é que é isso? A corrupção é por causa do povo, né? Não tem jeito. Aonde entra o político, olha o que acontece com o Lula. Pode ser que o Lula nunca colocou esse dinheiro diretamente no bolso, mas os amigos dele do mensalão, aquele povo todo, o negócio é sério. Lá, ó, eles falavam muito do Israel Pinheiro, por causa da nova carta, aquele negócio todo que tem. Mas mesmo assim, o Israel Pinheiro ajudou muito a construção de Brasília. Já não pode também falar nisso, não. Agora, eles tinham muita onda. Por que tinha onda? Carlos Lacerda, Roberto Marinho, tudo era contra. Esse povo tudo era contra. Ninguém queria que fosse para lá. Agora, veja, o JK passou por cima desse povo todo. Agora, as mensagens deram muita força para ele. Que era na intimidade, nos bastidores, as mensagens vinham e mostrava para ele o que era o bom. Lá fora, o povo metendo o pau nele, ninguém queria saber de nada. Vocês é que passavam? Vocês nem sabem o que... Eles acabaram matando o JK. Vocês sabem que aquilo foi morte anunciada. E outra coisa, feita pelos colegas dele, militares. Isso é que é o pior. Ele era capitão médico. Ele fazia assistência do jeito que eu fazia lá no interior. Ele, como capitão médico, ele era da cirurgia, fazia muita cirurgia, atendeu o povo à vontade. O que é bom é que no livro você está explicando essas coisas todas. Isso aí precisava. Isso nunca veio a público para mostrar a realidade. Esse livro dele vai ficar. E como é que foi? Ele que procurou vocês ou vocês começaram a receber as mensagens? Como é que tudo foi é isso? de Minas Gerais, é tudo gente de casa. Brasília é fruto de Minas. Quem é que estava lá no início? Você mesmo fala lá no livro, que a maioria que estava lá, percentual maior, tudo é de mineiro. Foi Minas Gerais que fez Brasília, que é isso. Agora, os candangos, aquela toda vieram, percentual disso, 10% disso, 20% daquilo, 15% daquilo, mas a maioria predominante, tudo era mineiro. Agora, veja, esse povo todo não aguentava isso. O Roberto Marinho não queria, porque ele sempre foi o presidente do Brasil, né? Entrava um presidente, saía, mas ele era o presidente vitalício. Ele sempre ficava dominando as coisas todas. A hora que vem o JK com aquela história e o Carlos Lacerda com as loucuras dele, contra tudo, inventando tudo, eles inventavam nome, inventavam, mais uma infâmia total. Agora, só quem viveu aquilo vai saber o que era. Agora, como eu estava por dentro, via de um lado e via do outro, nós vimos as coisas todas. Agora, veja, o JK, muito antes de Brasília, já tinha tido contato com as coisas espíritas. Você está entendendo? Por causa de Belo Horizonte. Uma outra coisa, ele era da guarda lá, dos processos todos, como médico, aquela coisa toda, estudou as coisas todas, teve processo em Minas Gerais muito sério, das coisas dele, de trabalho, aquela coisa toda. Belo Horizonte, Pedro Leopoldo, era um pouquinho, você andava, dava uma cuspida, você estava lá, dava um grito, você estava em Pedro Leopoldo. Então, isso tudo já vinha de muito tempo. Eu conheci o Chico em 55. Em 56 nós começamos a trabalhar. Logo em seguida ele começou a viajar comigo e a gente foi para Uberaba. Indo para Uberaba, ficou mais perto ainda do processo de Brasília. A minha terra, por exemplo, ela ficou esburacada por causa de Brasília. Eu não falo isso lá. Mas Monte Carmelo teve que revirar tudo por causa da argila, porque chegaram à conclusão que era a melhor argila do mundo, que podia fazer tudo. Então, Brasília, tudo que foi feito de tijolos, de cerâmica, você está entendendo, de lajota, disso, daquilo, tudo é carmelitano, tudo lá da minha terra. Agora, naquela ocasião, logo em seguida, eu cheguei a Monte Carmelo para ver, só tinha buraco, tudo quanto era lá. Vocês têm uma ideia? Tinha dezenas de chaminé, de vida cerâmica. A cidade inteira. De olaria, né? Olaria. Olaria. Olaria, de tudo quanto é jeito. As cerâmicas. Você está entendendo? Agora, veja, teve bairro inteiro que foi criado na minha terra só com cerâmica. Se olhava assim, ó, só via chaminé. Tudo quanto é lado. Entendeu? Como é que conheci o quê? O JK foi por causa dos processos do Chico e o povo de Belo Horizonte. Olha, eu conheci, veja bem, Tancredo Neves, conheci Getúlio Vargas, conheci esse povo de Minas, a maioria deles, que foi governador, etc. Tal. Conheci parente aí da Solange,
Magalhães Pinto, esse povo todo, eu conheci, conversei e tal. Do jeito que eu conheci a Maísa, entende? Esse povo todo. Do jeito que eu conheci o Baião, que era o Luizão. Gonzagão. Sabe? Gonzagão. Conheci de perto, com calma. Do jeito que a gente conhecia os artistas, eu conhecia esses negócios, porque o povo tudo ia procurar a gente. Por isso que a gente aparecia na televisão, as primeiras que tinha, as grandes programas, a gente apareceu tudo. Os caras iam a Uberaba para fazer o programa conosco. O maior programa de televisão da época, tudo. Agora, Valdo. O Juca Chaves ia lá. Esse povo todo, se você for pensar, é um monte de gente, uma loucura. Agora, na questão do JK, eu tinha, assim, um processo de olhar mais e dar mais valor para as coisas dele, porque eu via, porque eu fui criado com Mário Palmério, entende? Que é o processo dentro da política. Foi aí que eu tive conhecimento do Getúlio Vargas, foi por causa do Mário, o Tancredo Neves por causa do Mário, essa coisa toda, porque os presidentes iam ao Uberaba todo mês de maio. E na época do Getúlio, quem fazia o discurso para o Getúlio era o Mário, entende? Então, esse povo todo, Benedito Valadares, eu conheci, que era aquele é terrível. Esse aí, nem é bom falar, está entendendo? Benedito Valadares é aquele negócio do discurso, entende? Que ele não lia nada, né? Tinha a opção de coisa, você fala nisso lá, mas o melhor da história é aquela que aconteceu, eu sei que aconteceu, porque eu tive com os caras. Então, está lá. Ele vai inaugurar um negócio enorme, com aquele palanque enorme, e os políticos tudo lá resolvido. Então, tudo reunido. Na hora, então, o cara do local tira, assim, o discurso dele do bolso e vai abrindo aquela porção de página. Aí o Adhemar vira para ele e fala assim, vem cá, o que você vai fazer? Não, eu vou ler meu discurso. Não, deixa que eu leio em casa. Pegou e colocou no bolso. Isso é o Benedito Valadares. Isso é em cima do palanque, na hora de fazer o discurso, entendeu? Isso é esse povo. Agora, Valdo, você já comentou que o JK já esteve aqui extrafisicamente. Ele tem estado recentemente por aqui? Você tem visto alguma coisa? Não, ele esteve aí, ele esteve até ajudando as coisas aí do nosso chefe aí já faz algum tempo, porque ele está trabalhando nesse livro faz 6 anos, né? Não faz 6 anos. Né? Então a gente está acompanhando isso aí. Agora, a Maristela, né, que é a filha dele, também tem ajudado a gente nas questões todas, o processo do nosso amigo. E outra coisa, tem o César também, né, que está nesse meio aí tudo. Tem relação. Tudo é gente. Você não fica livre do seu povo. Vocês têm que lembrar disso. A turma está sempre aí, sempre vai aparecer. Entendi. Vocês não vão ficar livres de mim, eu não vou ficar livre de vocês. Eu estou mostrando para vocês em relação com os outros, como é que é. A vida é assim, não tem jeito. Agora, o livro dele lá é muito explicitativo, clareia bem as coisas, coloca pingo nos is, uma opção de coisas. É muito interessante o livro. Está bem bolado. Ele vai e volta, abre uns parênteses no meio lá da história para mostrar, do ponto de vista da conscienciologia, expõe bem a situação, está bem evidente. Tem uma boa cronologia dos assuntos. Eu cito lá na introdução, lá nesse prefácio, eu falo também dos capítulos 42 a 45, que você examinou do ponto de vista conscienciométrico, né, as coisas do JK. Isso também é interessante a gente ver. Ele era uma personalidade mesmo diferente, fora de série. Agora, tem uma coisa que eu não vi lá, que você não fala, que ele gostava de tirar o sapato, né? Você não falou nisso. Falou? Eu não cheguei a ver com detalhe, não. Ele gostava, ele e o Khrushchev. O Khrushchev também gostava de tirar. Você sabe que é o processo da Kundalini, né? Cada energia, o cara tirava o sapato. Outra coisa, ele gostava de mexer na questão de pé, por isso que ele gostava de dançar. Era o nonô pé de valsa, por causa disso. Agora, entre nós lá, às vezes tem um negócio que você não falou o nome, mas esse aí não é bom mesmo falar. A gente fala assim, o Jussa. O Jussa era o Juscelino. Não, o Jussa. A gente só fala, não, o Jussa. Não, vamos com calma que é o Jussa. É o Jussa que falou, deixa, é dele. Então, o JK é Jussa. Agora, era nonô pé de valsa, tem vários nomes, né? Tem várias coisas.
Agora, é preciso ver no livro direitinho, depois sai o nome dele direitinho, escrito, certo. E outra coisa também, a Maristela teve uma época que o nome dela era uma palavra só. Você está escrevendo, certo? Hoje ela escreve daquele jeito, é separado, né? Tem as duas denominações, mas é separado, é o que tem mais, mas seria bom ouvir dela como é que é o nome dela mesmo. Não, é isso mesmo. Seria bom. Isso eu já vi. Como é que ela hoje escreve? Porque quando ela se casou lá, com aquelas coisas todas, os jornais, tudo era um nome só, rapaz, o nome dela. Tá? Eu não sei. Estou só te falando que lá eu anotei uns dados assim para te falar, para chamar a atenção. Não, isso aí até a Solange. Agora, viu, o texto até bem, não tem muito erro tipográfico, nem nada não. Eu anotei alguns poucos que eu vi, muito pouco. Mas eu vou te passar já tudo, já anotar. Mas então, como é que é? O behaviorismo. Na época ali do Congresso Brasileiro, a gente foi lá no Memorial JK, você comentou bastante esse processo todo do Holopensene, da coisa toda da época do JK. E falou também que na era Collor, naquele momento do Collor, era uma segunda oportunidade que estava se tendo. E ele jogou tudo fora. Comenta um pouco sobre isso. O ladrão lá, maior dele lá. Eles fizeram uma camarilha, foi muito diferente. Agora o JK não, a intenção dele era boa. Aquele negócio de 50 anos em 5 não era fácil. Hein? Então, a do Collor também poderia ter sido boa. Poderia, mas agora eu não confiava muito, porque eu conheci senador que foi o contrário do pai dele, que era o contrário do Arnon de Mello. Você está entendendo? Então, eu não confiava no ambiente. Mas me diz uma coisa. Agora, eu conheci o Collor assim, de vista, com calma, numa exposição que teve lá no Leblon, que ele estava conhecendo aquela moça bonita lá, da turma. Ele teve contato com ela lá, da turma lá do Morro da Viúva. Então, eu conheci de perto e vi a aura dele. Mas estava muito alterada a situação. Então, quando ele apareceu, eu comecei a investigar para saber, era a mesma pessoa que eu tinha visto, alguns anos antes. Falei assim, ele tem chance e o cara melhorou. Mas aí deu tudo. Quer dizer, ele não é uma conjurel. Tudo indica que a gente não sabe, né? Porque o pai dele deu tiro no Senado. Tá, mas o pai é o pai, ele é ele. Você não pode confiar. Mas então outra coisa, vocês lembram que quando ele foi presidente, todo dia ele queria se expor, ele queria ser um artista. Entrava em avião, fazia isso, fazia aquilo. É uma droga danada. Peraí, por que eu estou te perguntando isso? Porque se ele... Eu não sei, nesse mas vamos supor. Eu não vou falar que o fulano é o que a fulana é. Tá, mas vamos supor que fosse. Sim. Então se colocaria uma conjurel para fazer algo que poderia dar certo? Não, ninguém está se colocando, ninguém. Ele se colocou. Ah, não, mas... Chaves, ninguém está pondo o Chaves para consertar a Venezuela. Deve ter alguma coisa ele aí, alguma programação que põe. Com a Venezuela. Mas poderia dar certo, você mesmo está falando que poderia. Então é possível. Agora, o JK não. O JK era uma coisa que estava marcada, que lá não tinha saída. Pelas mensagens a gente via que aquilo estava designado, o negócio era sério. Agora, a coisa foi tanta que no fim acabaram com ele. Ele, coitado, ele estava entregue às baratas no fim da vida. Você sabe que numa das minhas viagens à Europa, a gente quis até encontrar com ele, mas não deu. A gente quis procurar, quando ele estava no exílio. Mas não deu, que houve lá uma opção de coisa. Eu mesmo queria. Não. Ficou por isso. Agora, o nosso amigo lá, um deles lá, um coronel, aqueles dois que você fala que eram os principais da história. Mas um deles sabia dessas minhas coisas todas. O Joffre Leles. O Joffre era uma personalidade fora de série. Você vê o que sobrou aí, que é o nosso amigo, ele é fora de série também, né? Você viu, né? Esses coronéis eram de grande expressão, muitos deles cultos. O Joffre era cultíssimo, uma grande personalidade. Agora, o Juscelino sabia colocar esse povo perto.
Tinha gente que não tinha jeito, né? Cada processo de banco, isso e aquilo, tinha que colocar gente de todo tipo. Mas, por exemplo, a escolha dele do Saião. Isso é uma coisa séria. A escolha dele de colocar o Jofre perto dele. Isso é uma inteligência terrível. E muito sério. O homem tinha muito valor mesmo, sabe? Agora, é uma situação, né? A gente tem um governo que a gente merece. Né? Ele, pelo menos, fez alguma coisa. Brasília também não saiu tudo do jeito que se queria, mas muita coisa deu certo e o governo foi para lá. Isso já era um processo histórico, o povo já falava isso, ó. O negócio já vinha há séculos, praticamente. A situação era precária, porque eles viam na história outros países que ficavam tudo na beira-mar, que é os caiçaras. Isso é um perigo. Tinha que ir para o interior. E o povo já estava de olho aqui na Amazônia, de olho nos processos de Mato Grosso, isso que hoje aí, Tocantins, que eles estão falando, isso tudo já estava de olho, ó, tudo em cima. Precisava da capital ir para fazer estrada, abrir estrada. O processo era esse. Isso já tinha sido falado, já tinha tido um presidente da República que falou, governar é abrir estrada. Por causa disso. O Brasil desse tamanho tinha que segurar as fronteiras que foram alargadas pelo Rio Branco. Não tinha outro jeito. Ele sabia disso. Agora, ele prometeu isso na campanha política e cumpriu. Agora, ninguém admitia nada. E eu, crente, o povo chegava para mim e falava assim, você acha que Brasília eles vão fazer? Ó, está certo. Você pode se preparar para você ir lá na inauguração. Pode se preparar. O JK vai fazer isso enquanto ele está no governo. Agora, eu falei isso logo no início. O povo tudo começava a rir de mim. Valdo, você está muito entusiasmado com isso aí. Olha isso, olha isso, olha isso. Assim, tudo é vozes da oposição. O povo está tudo contra ele. Que estão tirando a mamata da capital. Vai sair a mamata do Rio de Janeiro. Valdo. E realmente, né, o que havia muito mais mamata e muita coisa mais errada no Rio de Janeiro do que aconteceu com a construção de Brasília. Valdo, a verdade é essa. Houve muita resistência contra a transferência da capital? Meu chapa, você nem... Só quem estava lá dentro, em Minas Gerais, para saber. Não é quem estava em Goiás ou em Brasília, é quem estava em Minas. Porque o negócio, o fervedouro... saiu de Minas para lá, né? A situação toda era essa. Então é só quem estava lá que podia saber disso. Isso aí eu acompanhei de perto. Do Rio deve ter havido resistência porque ia mudar muita coisa do Rio para lá. Não, porque outra coisa, o nosso amigo lá, o Roberto Marinho, que fez a campanha tudo contra. Né? Terrível. Por exemplo, o Bloco era a favor dele. E outra coisa, você sabe que no Bloco, tudo que eles me pediram da Manchete, eu ajudava eles. Por quê? Esse cara ajudou o JK. Ele foi um dos únicos, você falou alguma coisa disso lá, foi um dos únicos, foi o Bloch, o Adolfo Bloch. Eu estive em reuniões na Manchete, depois disso, conheci o Adolfo Bloch, a história toda lá. Eu fui lá para representar uma companhia, na ocasião, que eu era da Bolsa. Então, eu estive lá, vi esse povo tudo de perto. Agora, muita coisa que eu apareci na Manchete, os negócios que uma vez me pediram para falar sobre a maldição de Netuno, os problemas do Clodô, foi tudo na Manchete. Eu dava apoio em tudo que eles falavam, mais do que nas outras, por causa disso. O Cruzeiro devia ser contra? Hein? A revista Cruzeiro. Não, a revista Cruzeiro não entrava muito nesse negócio, não, do Chateau. O processo é a Manchete que ajudou o JK. Por causa disso... E o Lacerda também era Você há de ver a inauguração de Brasília, na Manchete, a revista, beleza, nós temos material disso aí. Ele teve muito apoio da Manchete de banqueiros judeus. Tinha muita gente que falava que tinha coisa de judeu. Os judeus tudo ajudavam ele. Tinha amigos meus que eram judeus que estavam ajudando ele. Por isso tinha gente que falava, acho que a esposa dele tinha alguma coisa disso também. Tinha alguma coisa assim que o pessoal dizia que ele tinha essa coisa. Porque estava tirando da boca do Roberto Marinho. A capital ia sair. Claro. Do Rio, o Globo sempre foi no Rio desde 1929, desde o pai dele, aquele negócio todo, é um processo histórico, tradicional, dinheiro, o negócio era seríssimo. Agora, o JK foi um trator, ele foi passando assim em cima desse povo todo.
E a caravana latindo, ladrando, né? Em torno, o tempo todo. Agora, o que rodou mais mesmo, que foi uma vergonha, e ele não reconheceu nada, foi o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um cara que algumas coisas dele estavam corretas, mas ele cabeça, né? Era o Corvo. Você sabe que o apelido dele era o Corvo. Era meio marrom, né? Era aquele estilo meio marrom, ele estava sempre querendo... Não, ele é sempre jornalismo marrom. Era sempre esse aspecto. É tipo língua do trapo. Ele é isso, Lacerda. Apesar de ser uma cabeça e muitas vezes uma tem ideias cabeça, positivas, né? Foi um dos maiores oradores e escritores, jornalista, né? Vamos dizer, polêmico que o Brasil já teve. Eu conheci também o Carlos Lacerda. Ele ajudava em muitas coisas. Eu conheci o Carlos Lacerda por causa de um negócio à toa. Eu ia sempre ao Correio, porque quem cuidava das coisas lá em Uberaba era eu, caixa postal, toda a documentação. Na frente do Correio, lá na rua Arthur Machado, ficava uma Aerovias lá, uma dessas airlines lá. Então, um dia eu tive que ir lá para ver o negócio, junto das coisas, estava lá o Carlos Lacerda, acertando passagem, com um monte de coisa, com mais dois deles, aquele povo que tirava fotografia, aquele negócio todo. Então, eu vi com calma, de perto, conhecia a situação toda, o que eles estavam fazendo, como é que era. Entende? Isso em Uberaba mesmo. Agora, não é fácil. Esse povo todo era dureza. Você está entendendo? E outra coisa, a pessoa entra na política, depois ela radicaliza, fica extremada. É uma pena. Quando fica extremista, assim, sabe como é que é? E não consegue voltar depois, porque ele se compromete. Fica ruim, se compromete, fica com o rabo preso, culpa do cartório. É o caso aí do PT com esse povo. Pois é. Entende? É uma pena. Fica comprometido com a própria herança, né? Agora, o JK não, ele foi correto nas coisas, tudo que ele fez, o processo todo, tudo que ele prometeu, ele cumpriu. É totalmente diferente dos outros. Agora, o que tinha de gente também a favor dele não está no gibi. Agora, depois com o processo aí dos próprios militares, acabaram com ele, né? E outra coisa, eles tinham muito medo do JK, porque ele tinha um cartaz danado para a situação. Você acha Entende? Os militares todos tinham medo danado. Você explica lá alguma coisa sobre isso, mas é muito mais que aquilo que você fala. Eles morriam de medo. Tentaram matar o JK várias vezes. Não foi só na estrada lá que matou. Você acha que era por causa daquele oponente que concorreu com ele, aquele da Força Aérea? Não, eles quiseram acabar com todo mundo. Não, o Jango, eles acabaram com ele. O JK, eles acabaram com ele. Tem mais uns outros lá, você toca em alguma coisa no assunto. Isso tudo foi assassinato. Ivaldo. O Lacerda, a Operação Condor, Lacerda, Lacerda eles tentaram matar, mas não conseguiram. Só pegaram aquele cara lá perto, lá na Barata. Na Toneleira. Mas depois parece que foi, também apagaram, a Operação Condor. A Operação Condor. Mas agora, a Operação Condor já tinha falado que tinha que acabar com o JK. Você estudou isso tudo tem documentação, inclusive. Acharam recentemente, assim, uns 10 anos atrás, cartas que mostravam conversas entre militares falando para exterminar mesmo, né? Algumas lideranças. O nome que e aí o que comprovaram era o JK, o Lacerda, que também morreu, ele passou mal, da noite para o dia morreu. Foi uma coisa ninguém sabe o que houve. Agora, o Jango também, que foi uma coisa bem estranha. O Jango foi tudo feito de propósito. E que tem relatos que ele já tinha visto gente rondando a fazenda dele lá na Argentina, no Uruguai. Então já tinha gente tentando matar ele. E um outro é uma pessoa chamada Orlando Letelier, não conheço muito ele, é lá do Chile. Que também era uma liderança da América Latina. E eles morreram... Letelier, esse aí, todo mundo, eu lembro da história, o escândalo que houve. A gente tinha até medo de falar no assunto. Tudo isso fez parte da Operação Condor. O negócio era brabo aí, a gente falar nisso. Era fogo. E essa operação era da América Latina, na verdade, não era só no Brasil. Foi uma coisa interligada entre todos os governos militares. Né? Agora, eu também conheci o Jango, entende? Que era do PTB, com os negócios todos por causa do Getúlio. Né? Eu conheci o Gregório Fortunato, de perto, falei com ele, dei indicações, opção de coisa, porque antes do Getúlio ir em qualquer lugar, ele ia e olhava tudo. Agora eu ficava implicado com ele, porque ele olhava demais atrás das portas, ele era implicado com porta. Deve ter tido alguma coisa antes. Na segurança, ele chegava e batia nas portas tudo, depois abria as portas todas. Não podia ficar porta nenhuma fechada perto dele sem ele ver.
Então eu lembro disso, ele ciscava tudo. Era a casa do Mário, que às vezes eu dormia lá, é a minha casa também, você está entendendo? E ele, o Getúlio ia lá para conversar com o Mário, ele chegava antes. Mas era uma razia que ele fazia na casa para ver. Não tinha alguma coisa. Tudo para defender o Getúlio. Agora, no fim, foi esse povo mesmo que acabou matando o Getúlio. A verdade foi essa. Porque lá no grande processo do Galeão, quem fez o processo do Galeão contra o Gregório Fortunato foi um brigadeiro que era meu amigo, que eu conheci muito tempo, que ele admitia os processos parapsíquicos, mensagens, essa coisa toda, ele mesmo. Eu dava indicação, almoçava com ele lá no Galeão, almoçava com ele lá perto do aeroporto, onde os oficiais, tinha refeição, um restaurante. Eu fui para lá com ele, junto com esse nosso amigo aí, que eu não estou falando o nome dele aqui, que na ocasião ele foi chamado brigadeiro para ser até ministro, mas ele não entrou nessa. Eu conheci 2 que falaram que era para ser ministro, o outro foi o Ferola, eu também conheci. O Ferola me pegou de avião no Rio, para a gente ir para dar aula lá no ITA. Uma grande personalidade, fora de sério. E esse, o povo tudo gostava demais dele, Ferola. Agora, o outro também, o outro nosso amigo, não era fácil. A hora que ele entrava lá, os oficiais tudo vinham. Eles adoravam esse homem. Agora, ele era uma cabeça, o nosso amigo. Ele era uma cabeça. Esse que dirigiu lá o interrogatório, lá o processo do Galeão. Ele era uma cabeça. Inteligentíssimo. Esse povo todo do Brasil criou uma opção de gente boa em matéria de cabeça, é isso que eu falo. Agora, são raros uma personalidade tipo o Juscelino, isso é muito raro, né, aparecer, né? Isso aí é uma coisa de, vamos dizer, é um estupor. Não, o povo em Minas fala, não, ele é um estupor. Você sabe o que é estupor, né? Medicina. É aquele negócio que quando a pessoa tem um problema qualquer e vira a cara para as costas. Esse aqui é o estupor, está entendendo? A pessoa fica deformada, devido a alguns processos de temperatura e outras coisas mais. Essa assistência que o Juscelino recebia extrafísica, você chegou a confirmar assim, em loco? Hein? Não, ele está envolvido com os processos, ele tem ajudado um monte de gente aí dos processos políticos do Brasil. Agora, ele já estava envolvido com isso antes, na vida anterior dele, entende? Ele já tinha curso intermissivo, o JK? JK. E agora, ele está fazendo algum? Eu não sei como é que está a situação, com detalhes eu não tenho ideia. Tem umas coisas que eu não sei, né? O único que eu sei que está interessado, que eu vi que começou a entrar nisso, é o Rin Sakurai, esse está. Por isso que ele está ajudando mais aqui os processos da OIC. Ele está feliz da vida, porque agora a OIC já vai assentar. Ele está olhando isso, nas raízes. E o Sakurai é fora de série também. Esse aí é dos grandes que eu conheci na minha vida. Mas o que você quer falar mais? Você é uma menina, né? Você não lembra nada disso, você não sabe nada disso, que você é uma menina. Você não é da época do JK. Agora, é incrível, né? Que isso foi outro dia, Bolas. Já vai inteirar meio século, 50 anos, Brasília. Ela era consciência, né? Já está madura. É? Ela era consciência, você era consciência. Eu era consciência, ela era consciência. É. Desculpe. Olha, estou voltando aqui. Na página 59, sim. Interaciologia. Podia falar um pouquinho dessa interação? Interação, atributos intracerebrais e atributos extracerebrais. O problema todo é o seguinte, os intracerebrais, os atributos, vocês sabem quais são. Por exemplo, os problemas nossos todos dos associação de ideias, atenção, concentração, juízo crítico, memória, o problema, por exemplo, da própria elaboração do pensamento, a autopensanização, tudo isso é o intra. Agora, o extra, o que é? A habilidade que a pessoa tem psicomotriz. Você, por exemplo, pilotar avião, esse problema todo, as coisas que nós temos, por exemplo, o processo de você grafar a ideia, o meu caso, por exemplo, que escrevo desde 5 anos de idade, esse troço todo.
O problema, por exemplo, de você ler, isso tudo aí está dentro desses atributos. O atributo da leiturofilia, você está entendendo? Isso tudo é. Estou dando alguns, né? Mas agora pensa bem do ponto de vista, por exemplo, geral. Só dentro da psicomotricidade tem um monte de condições. Por exemplo, tem pessoa que é boa para dançar, né? O outro é bom no futebol. Tudo isso é um processo o problema cerebelar. Então, o extracerebral, às vezes, tem muita relação com o sistema nervoso autônomo e o cerebelo. Isso tudo a gente tem que levar em consideração. Agora, na questão do behaviorismo, muita coisa diz respeito mais aos processos extracerebrais. E a pessoa não pensa muito, que se ela pensar, ela não fica bicho. Porque esse negócio de behaviorismo, se for seguir do jeito que eles fazem, você virou um bicho, né? Um animal, né? Um animal para fazer dinheiro. Não é nada. Agora a gente aqui pergunta. A consciência que foi JK, político que fez muito pelo país, não guardava ódio de ninguém. Seria isso que fez com que ele deslanchasse todo o processo político brasileiro? Foi, em parte foi isso. Eu mesmo falo isso lá no meu prefácio. Estou explicando as coisas nesse sentido. O behaviorismo ainda é estudado nas faculdades de psicologia, mas percebo que muitos alunos o veem somente como um instrumento importante no tratamento de transtornos mentais, por exemplo. Através dessa técnica, ensina-se comportamentos básicos como se alimentar, se vestir, etc. Entende-se que isso pode ajudar preparando o sujeito para aprendizados mais evoluídos posteriormente. O professor vê esse uso como positivo? Sim, mas veja, na fritada dos ovos, o behaviorismo, devido ao processo filosófico aplicado na prática, ele é um pouco negativo, na opção de coisa. A precognição multissecular de um evoluciólogo ou serenão não envolve um certo determinismo estatístico behaviorista? Sim, mas o que é que tem isso que ver? Agora, então, tudo que nós vamos falar de comportamento, de etologia, de atitude, de postura, tudo é behaviorismo? Aqui, ó, para a vovozinha, não tem nada a ver com isso, não. É isso. Comportamento. A etologia é superior ao behaviorismo. Olha lá o que é etologia. Eu já escrevi aqui. Já escrevi até sobre paraetologia. O que o senhor acha de Wilhelm Reich? Olha, o Reich foi muito bom para estudar os processos de energia, mas tinha uma opção de coisa também alterada, coitado. Ele fez força. Ficou na história aí com a caixa, né, orgânica e os negócios todos, com os problemas dele. Tem coisa interessante. O psicólogo é bom estudar o Reich, é bom estudar o Jung, é bom estudar esse povo, é bom estudar aquele nosso amigo que eu trouxe aí um livro desse recentemente, lembra? Estuda aí, são escolas de psicologia que vale a pena estudar. Eu queria, na página 59, entender melhor duas coisas. Uma é a paradoxologia. Paradoxologia, os paradoxos culturais. Alguns exemplos de paradoxos culturais dentro dessa área culturais? Ligada à questão do behaviorismo. Olha, é o problema lá nos Estados Unidos, por exemplo. Tem gente muito boa, mas que segue o processo de dinheiro. Outros intelectuais nunca apareceram do jeito que precisava, porque lá a filosofia não caminha. Isso tudo é paradoxo. Enfim, idiotismo culturais. Entendi. Olha nos idiotismos culturais, você vai ver que tem paradoxo demais. Faltou ligar. O Brasil, por exemplo, eu já vi muita gente perder muito tempo com samba e futebol, sendo umas cabeças desperdiçadas. O interior está cheio de gente assim, verdadeiros gênios, julgados na sarjeta. E isso é um tipo de dispersão consciencial? Esse foco errado? É um tipo de dispersão, sim. É patológica, das mais sérias que tem, né? Essa aí é das mais avançadinhas, esse tipo de dispersão. Por isso o senhor colocou a síndrome. A síndrome da dispersão consciencial por causa disso. É isso que eu queria saber. Então, são esses desvios. Mesmo... porque isso é mais avançado, né? Não é simplesmente uma dispersão de você não conseguir focar em nada. É um foco errado, antievolutivo. Isso a gente pode considerar uma dispersão consciencial. E eu queria também, na página 60, o senhor tinha falado aí da etiologia, eu não consegui entender bem a última frase, né? Tais pensamentos exigem reflexão quanto ao behaviorismo.
Eu estava tentando entender esse contexto que o senhor escreveu da etiologia, mas eu não consegui fazer. Qual que é e o tema que você está falando? Desculpa, argumentologia, desculpa, estilologia. Estilologia, eu não falei nada aqui, não. Estilologia, do ponto de vista da evoluciologia, o objetivo individual é extremamente relevante. O caminho também é. Contudo, o mais importante é o estilo da marcha, a caminhada, o ritmo das manifestações pessoais. Daí porque ninguém pode esquecer as prioridades cosmoéticas no aqui e agora, do presente e do futuro. Tais pensamentos exigem reflexão quanto ao behaviorismo. Então, veja, no behaviorismo, se você for olhar, você só olha, é o materialismo puro, visando o dinheiro, é o cifrão, entende? Aí caminha para os Estados Unidos, que é a trigonometry, quer dizer, tudo lá na base da garrucha e do dollar sign, quer dizer, do dinheiro, o processo dollar sign e trigonometry. Pois é, money society. Isso não daria uma antagonismologia, que é meio paradoxal, que quando eu estava lendo essa frase, eu pensei que é o aqui e agora, né, multidimensional, e ao mesmo tempo imediatismo materialista. Pois é, mas olha, a vida humana tudo é o aqui e agora. Se você não está trabalhando com a sua evoluciologia no aqui e agora, você está no buraco. Eu entendo. Agora, behaviorismo, no jeito que eles fazem, a pessoa está repetindo as vidas anteriores, mas repetindo de uma maneira mais técnica e, às vezes, se afundando mais, porque ela vai criar mais interpretação grupo kármico. Você há de ver explicar isso nos Estados Unidos, para os próprios americanos. Às vezes dá um alvoroço nos meus cursos, quando eu explicava, meti o pau. Nesse sentido, a questão da anticosmoética, de você manipular para alcançar o seu fim. Lógico. Então, porque eu vejo e outra muito coisa, isso em eu fui estudar animal, em Hollywood para ver justamente isso. Oi? Desculpa. Hollywood é justamente isso. As pessoas aprendem. Nos Estados Unidos, por exemplo, vários estados, você vai conversar com a pessoa, daí a pouco ela está fazendo uma performance, como se estivesse em Hollywood. Isso faz parte do serviço. É uma interpretação do problema. Isso é da cultura americana. Agora, tudo criado pelos judeus a partir da Califórnia, de Hollywood, para o mundo. Entende? Eu posso considerar que a questão da priorismose pode estar ligada a uma questão de manipulação e também condicionamento? É o que acontece. Tudo isso está casado. Os males se juntam. É aquele negócio do de cima sujar o de baixo. Lá pelas tantas, quando entra assim, os afins se atraem. Não é fácil. Para desarmar essa estrutura mental, ela vai ter... Tares. É o que nós estamos tentando fazer aqui. Tares. Porque eu trabalho com planta e com animal direto, né? Então, assim, eu consigo manipular as coisas para elas darem uma resposta a uma condução, naquele nível de consciência. Mas, às vezes, você vê isso acontecendo todo o tempo também na sociedade. E dependendo de onde a gente passa, mais evidente né? Mas, às vezes, é muito sutil também, tá? Muito maquiado, é uma né? beleza. Se você fala com lógica, baseado nos fatos, sempre você vai colher algum fruto com o tempo. Demora, mas você consegue. A maior prova sou eu. Em falando essas coisas, arrostando dificuldade, tudo quanto é jeito. Agora, o JK, dentro da política, para mim, foi um verdadeiro exemplo nas coisas. A perseverança dele. Ele era um homem, homo sapiens, determinator. Ele era. Estou com algumas inquietações. Minha religiosidade é nula, mas nos últimos anos tive alguma experiência bem reais de projeção. Algo bem espontâneo. Deitei, concentrei, entrei em EV. Vem cá. Projeção não tem nada a ver com religião. Vamos devagar com isso. E após algum tempo, por alguns segundos, minutos, tive total consciência em um plano que não era esse mundo físico. Foram situações bem reais para serem desprezadas. Nos últimos meses, conversando com um amigo, ele me apresentou as ideias conscienciológicas. Fiquei bem interessado. É um motivo legítimo procurar desenvolver as técnicas de projeção para ter evidências reais de um mundo para além desse? Sim, é melhor que você faz. Se você sair do corpo com uma certa lucidez, você vai mostrar que existe psicossoma para você mesmo. Você vai comprovar um monte de coisa. Agora, se prepare para a reciclagem.
Sua vida nunca mais vai ser igual. É legítimo iniciar a TENEPS para ter maior controle energético? Sim, mas domina um pouco o EV, alguma coisa nesse sentido, para começar a TENEPS, que você vai lucrar mais, porque senão você vai demorar mais até desenvolver. Trabalhe um pouco antes de começar, às vezes vale a pena. Procurei sobre essa personalidade mencionada há pouco na tertúlia, que foi embaixador de Allende em Washington. Curioso que ele nasceu no dia 13 de abril de 32 e dissomou em 21 de 9 de 76 a exatos 33 anos. Isso é o Alexandre Zaslavsky que falou aqui. Deve ser o Letelier que deve estar falando, né? É ele? Deve ser o Letelier. Ele nasceu no dia 13 de abril, foi um dia depois de mim. A gente permitiu, né? Estou acompanhando, no dia do aniversário do Maci, né? É por aqui, assim. Estou acompanhando as tertúlias desde maio deste ano e tenho procurado trabalhar minhas energias. Converso com minha irmã semanalmente sobre os assuntos da conscienciologia. No início de nossas reuniões, eu sentia repercussões físicas na forma de ondas de tremores, incômodas, que iam se intensificando. Isso aí são as mioclonias. Essas repercussões foram diminuindo com o passar do tempo até se extinguirem. Isso mostra que o seu sistema neurovegetativo começou a melhorar. Converso eventualmente com meus filhos de 13 e 18 anos sobre esses assuntos e eles começaram também a manifestar esses tremores. Eu tenho a impressão de ser assediadores que não gostam do assunto e se manifestam na intenção de que cessemos a conversa. O professor concorda? Pode ser, isso é possível. Ensinei-os sobre o EV. Há algo mais que eu possa fazer para melhorar a situação? Seria bom você dominar bem o arco voltaico e passar nos dois aí. Esse vai ajudá-los com o arco voltaico, vai dar mais força. Outra coisa, fala com a sua irmã que conhece bem a conscienciologia, porque ela é doutora no assunto. Ela não está aqui hoje, não. De vez em quando está aqui, mas hoje ela não está. Então é bom você falar com ela, que ela também pode te indicar outras coisas e arranjar uns livros também para os seus filhos. Seria bom colocar uns livros na mão deles para estudar o que é. E qualquer coisa, vocês fazem uma sabatina na sua irmã, que ela dá aula sobre esse assunto, ela é doutora no assunto. É gente que está comigo, Deus, lá de São Paulo, conhece tudo, e ela hoje mora aqui, sabe? Eu não vou falar, porque senão, se eu falar da irmã aqui, eu vou mostrar quem é a outra irmã lá, não dá. Essa manda muita pergunta para cá. Olha, você pode mandar as perguntas que você vê, eu sempre respondo. Eu nunca deixo sem responder, não. Estamos aí. Professor, letra B. Existe um ponto comum, mais visceral, que leva pessoas, até com um processo de curso intermissivo ou de grande inteligência, para o materialismo? Existe o quê que você pergunta? Ponto em comum, assim, um trafar ali, um ponto, uma condição... Não, porque os afins se atraem. As pessoas vêm e começam a repetir o passado. O materialismo aparece aí. Não tem jeito. Agora, a pessoa chega lá num certo ponto que ela fica casca grossa. Ficando casca grossa, ela está vacinada contra o processo real da vida dela. Isso aí entorta tudo. Aí acontece aquilo, a enganologia, desviologia. A pessoa sai da linha certa. Eu estou perguntando porque teve uma vez que nós conversamos, um tempo atrás, e o senhor tinha me dito a respeito, por exemplo, de alguns comportamentos meus do passado, que eu evitava a questão da multidimensionalidade, então a tendência era fixar mais o materialismo, né? Então, na verdade, eu queria entender mais o que leva a pessoa que, às vezes, tem um processo até de parapsiquismo a ter esse tipo de conduta, entendeu? O problema é que a pessoa repete, aquilo vem, aflora nos processos dela, e o processo lá no fundo é poder. Esse caso seu aí, você lembra que eu te falei que o problema era poder? Eu falei. O problema é o poder. Tudo é o poder. Isso aí é que é o negócio sério. Falando no poder, a gente podia dizer que uma das vacinas, o antídoto, poderia ser o princípio da descrença? O princípio da descrença é uma vacina mais poderosa, né? Às vezes, para começar, não dá para a gente estar falando no princípio da descrença para essas pessoas que começam. Tem que ir com calma, porque esse aí é mais avançado. É uma vacina daquela de largo espectro.
serve uma porção de perturbações da pessoa. Entende? Porque é a base de tudo. Então, você tem que começar primeiro falando com a pessoa dentro daquela área que ela tem tendência, que ela gosta, etc. Tal. E ver se dentro daquela área o que é que está errado, o que é que está certo na vida dela. Aí você comenta, informa, comunica. Isso aí às vezes ajuda. É assim que eu falo. Mas agora, por exemplo, se você for falar no princípio da descrença direto e bater muito nisso, e insistir com a pessoa, ela vai ter dificuldade. Ela não vai entender. Não. Você veja, em parte nenhuma, eles usam o princípio da descrença do jeito que nós temos ali. Ó. Você não vai achar isso em instituição nenhuma por aí. É muito difícil. Por quê? As pessoas são covardes, ignorantes e inseguras. A pessoa não usa o princípio da descrença na própria instituição porque tem segurança absoluta. Elas não são seguras daquilo que elas fazem. Se você tem segurança daquilo que você faz, você não tem medo de falar a pessoa para criticar você. É justamente o que a gente fala. Critique, acabe comigo. Não vá no meu bico. Só porque eu estou falando, ou só porque eu escrevi, está errado. Não pode, não siga o que eu estou falando. É porque... Siga a sua cabeça, pondera o que é que eu estou falando. Isso sim. É porque a gente vê muitos líderes que não conseguem fazer isso, né? De perguntar para o pessoal, olha, falem, agora, o problema critiquem. todo, você tem que chegar e falar no aqui e agora daquela pessoa. Como é que ela está sentindo dentro daquele contexto dela. Ali dentro, então, você começa a debulhar o contexto do ponto de vista conscienciométrico. É isso que eu faço. Eu não é todo mundo que chega para mim e eu falo, não, você, eu receito, princípio da descrença. Eu não posso fazer isso. Eu liquido com a pessoa. Ela vira as costas e vai embora. Fala assim, não, esse cara é doido, é extremista, é radical, é isso, é aquilo. Vão arranjar um monte de nome para mim. Fica mais ou menos parecido com a própria pessoa, né? Se fizer isso sem... Quer dizer, está dando um retorno agora, igual. Quando você pega o contexto dela e começa a dissecar a situação na frente dela, você começa a mostrar o que está errado. Às vezes você acha o nó gordo da história. Eu quase sempre, quando vejo as pessoas primeiras vezes, eu vou naquele nó gordo. É o ponto fraco. O que é que tem? Quase sempre, quando eu posso, eu escuto o amparador que trouxe a pessoa. Porque quase sempre tem um amparador atrás. Pode ser um amparador que é dos nossos, e pode ser até da pessoa, ou de outra instituição, de alguma coisa. Então, isso é que a gente escuta. A hora que você sabe o que é, fica fácil, o caminho está aberto. Ali é fazer o encaminhamento, da orientação. Por isso, então, que uma das questões básicas é o parapsiquismo, né? A ferramenta... Não, o parapsiquismo é para tudo, né? Vamos dizer assim, a bomba atômica da história. Ele resolve qualquer coisa mais do que o resto, como fórmula para esclarecer. Por quê? Porque você está falando em todas as dimensões, olhando o holossoma, vendo o seu passado, mexendo na paragenética. Então, você não está mais superficial em nada. Só o parapsiquismo consegue aprofundar a mentalidade das pessoas. O mais, não dá. Como é que a pessoa vai ter uma mentalidade avançada sem parapsiquismo? Você vê alguma saída para isso? Não tem jeito. Então, o processo é pensar nisso aí. Tá certo? Quem é que está com o microfone? Tem alguém aí mais sobre o behaviorismo? Mais nada? Nós não podemos confundir assim que behaviorismo seja sinônimo de psicologia comportamental. Existem várias outras psicologias, aliás, a psicologia toda trata do comportamento, básicas, né? São 9 escolas básicas. Pois é. No mínimo. Então, é mais assim importante a gente associar o behaviorismo a condicionamento. O início do behaviorismo foi o clássico, né? Que nós vimos, depois veio o Skinner reforçando com o behaviorismo operante, com o estilo... Aqui, só para te lembrar, viu, Rosa? Condicionamento é uma palavra muito bacana, que é justamente usada na lavagem cerebral. Pois é, então isso vai reforçar todo esse processo. Condicionamento de pessoa, condicionamento
de personalidade. A lavagem cerebral é o mesmo nome, isso é sinônimo. Aí nós estamos vendo que está existindo um contínuo em toda essa reflexão que o senhor vem fazendo, inclusive o Holocausto, todo esse processo aí do Ritter, dentro do behaviorismo, através de condicionamento, fazendo lavagens cerebrais. Agora o Chaves, o chavismo, que é o representante do Ritter vivo, que está aí tentando fazer o neonazismo na Venezuela e atacando toda a América Latina. O Brasil está sentindo isso, e vários outros países estão sentindo a situação. E outra coisa, a Venezuela tem mais gente do que Cuba, lá é mais perigoso. Agora, pois é, o petróleo, o dinheiro. Quando o senhor coloca aqui na estilologia, que foi quem perguntou para a Érica, né? Quando o senhor coloca aqui agora, do presente já futuro, aí é a saída do condicionamento. Porque, esse é o nosso. Não é? Entendeu? Porque nosso presente já é o futuro. O behaviorismo cuida só do presente. Nosso presente significa a primeira parte do auto-revezamento. Primeira parte é esse presente. Aí vai ter o revezamento na próxima. É a segunda parte. Então, o negócio está aqui, ó. Isso nos interessa sobremaneira, muito seriamente. Então, isso é importantíssimo que se entenda bem. Foi bom, né? Acho como também a foi psicanálise foi o estudo, né? Não, todo estudo, né? É bom. Mas até o estudo da baratosfera é ótimo. O problema é não ficar em cima disso. Como a psicanálise, como por exemplo, foi ótimo a gente estudar, por exemplo, aqui, ó, muitos de vocês que eram até aqui, ó, envolvidos no processo lá dos amigos do Arlindário, você está entendendo? No início. Como é que eram os nomes deles? Como é que eram vocês? Quais eram? Não, aqueles eram os sofistas. Os caras que davam aula, mas cobravam as aulas. Não é isso? Mas tem hoje vieram para ser itinerantes. Não, olha o Hernandes aí, o itinerante aí. A parte sofista, que é o negócio do passado. A parte positiva deles é que eles eram os professores lá da Grécia. Eles ensinaram. Agora, outro sofista ali, olha lá, o Djalma. Sofista, que é o negócio. Sofista. Não é isso? Em português do Brasil, a carioca geralmente fala assim, sofista. Quer dizer, mostra que é o máximo. É super acendrado, profundo dentro do negócio. Vou voltar no... Sofistíssimo. Extrapolando o behaviorismo que eles estão falando. Eu não sou psicólogo, não sou técnico no assunto. Certo. Mas existem outras linhas comportamentais, mas eles também não levam em conta a introspecção, é isso? Não, a introspecção então, é que é um erro também nas outras... pela ciência convencional. Mas o processo é combatido totalmente pelo seguinte, isso aí já vem já há algum tempo. A hora que a ciência moderna aderiu ao processo da pesquisa propriamente dita, isso que eu chamo a eletronótica, o elétron, a introspecção foi banida, não pode existir. Por quê? Toda experiência e toda pesquisa, toda experimentação, toda investigação tem que ser feita de uma maneira isenta. Você não pode mexer com as suas coisas. Você vai tocar numa coisa, você não pode. Não é a sua personalidade que entra ali. Isso é a maior falácia da ciência. Então, veja, essa ciência convencional eletronótica começou por um erro, que é o problema da pessoa só fazer pesquisa não participativa. Isso é impossível. Toda pesquisa é participativa. Só de você pensar no assunto, você já começou a participar dele. Sua energia já entrou lá. É isso que eu sempre mostrei com a consciência do dia. A ciência, pelo que eu estudei aí, tudo é participativo. Por exemplo, a introspecção é justamente dentro de você, não pode ter. Por que o cientista não estuda ele? Por causa disso. De qualquer forma, vamos dizer, uma das maiores falhas da psicologia é justamente não levar em conta a introspecção. Ou talvez a maior falha. Não, e outra coisa, é a hora que eles começaram a seguir a eletronótica. Esse negócio de só falar em mente, negócio tudo por aí. Behaviorismo, então, é a linha clássica da eletronótica dentro da psicologia.
Outra coisa séria, né, Valda, é o indivíduo excetuando a consciência, maior fonte de causadora de fenômenos, e tentar estudar o fenômeno sem conhecer a causa. Fica complicado. Tá certo? Não. Se o universo é consciência e eles energia... estudam tudo quanto é fenômeno. Os fenômenos essenciais, básicos. E mais importante... Eles não estudam. Pois é. Quer dizer, eles mesmos. Entendeu? Agora, veja, eu vi isso desde pequeno, meu argumento é o mesmo. Agora, todo lugar que você falava, o povo ficava calado. Acabava saindo de fininho. Ninguém enfrentava isso. Estive em suas aulas de projeciologia em sua casa em Ipanema, na década de 80. Já 30 anos. Já. Porém, por motivos profissionais, pois sempre trabalhei na aviação, seu colega. Colega meu, colega seu, colega. Agora, é colega, porque está a léguas de distância da gente. Tive que me afastar do aprendizado. Após alguns anos, me aposentei e voltei a frequentar. É sempre assim. É aquele negócio que eu falo da Invex. A Invex aborta isso. O rapaz já começa tendo o processo avançado na puberdade, não espera a aposentadoria. Ele aqui está no clássico, entrou na aposentadoria. E conheci em sala de aula uma estudiosa da conscienciologia. Posteriormente, mudei para o sul de Minas, Caxambu, e conheci outro estudante da conscienciologia. Quer dizer, esse povo está te perseguindo, né? Todo lado você vai, tem gente. Então, pergunta, isto é uma convocação extrafísica para eu retomar o estudo? Não, continua do jeito que você está. Se a sua consciência está boa, você não vai para a baratrosfera. Continua do jeito que você está, esqueça a conscienciologia. Não é nada disso. Esse povo é que está te chateando. Esses são os doidos. Veja, eu já estou fazendo isso. Por onde devo recomeçar? Essa do fim, ele jogou a toalha. Escuta, eu lembro de você. Eu lembro de você. Você é uma cabeça. Agora me conta, o que você fez nesse tempo? Eu aqui sempre faço uma pergunta para os outros. Como é que é a pergunta que eu faço? Cadê o livro? Você escreveu algum livro nesse período? Eu não estou escutando nem assim, nem não estou ouvindo bem. Então, veja, dá um jeito de você arranjar um laptop e escrever um livro sobre a vida. Comece a estudar conscienciologia já para você escrever um livro. Isso vai te ajudar. Qualquer coisa você aparece aqui que eu vou te dar um banho de loja maior. Afinal de contas, você hoje é uma pessoa que está bem encaminhada nas coisas, tudo. Então, está na hora, né? Agora, o engraçado é que na sala de aula que ele conheceu gente também. Isso aqui que é interessante. O outro estudante, uma professora. Interessante aí o processo dele. Uma coisa que eu estou percebendo aqui, isso é que eu estou sentindo aqui. Tem um amparador que está fazendo isso para te ajudar. Está na cara. Está na cara. Está bem óbvio. É muito chamamento que houve, né? Puxaram a orelha esquerda, a orelha direita, deram um tranco nele, um beliscão no traseiro, isso e aquilo, bola, não está faltando mais nada. Né? Chamaram tudo, o processo todo é esse. Agora, laptop e vamos escrever um livro sobre esses assuntos. Vamos ver a sua experiência de vida. Se é que você não escreveu o livro, eu não sei, né? Como é que está. Vê se você aparece. Caxambu não é tão longe, com um jeito você aparece aqui. Né? Tem que atravessar o estado de São Paulo inteiro e depois Paraná inteiro, não é isso? Mas acaba aparecendo aqui, não é isso? Vem cá. Professor. Não é tão difícil assim. Por favor, essa questão que a senhora está colocando aqui na estilologia, né? Com relação à questão da linguagem corporal, a forma com que a pessoa se manifesta, até que ponto a gente pode observar a profundidade pensênica dela ou não? E até que ponto tem paralelo? Você pode observar, sim, mas agora, isso aí é uma linguagem complexa. Eu só te pondero o seguinte: você conversar com a pessoa, mesmo conversando, usando as palavras que ela entende, ela usando as palavras que você entende, mesmo assim é cheio de mal-entendido. Agora, você vai compreender uma pessoa só de olhar os tiques, os trejeitos, os ritos, o comportamento, os maneirismos dela, isso é muito difícil. Se for, por exemplo, um caso de surdo-mudo, ainda é fácil ainda, né? Porque sabe ali, porque aquilo ali tem uma linguagem. Mas na linguagem corporal, isso é muito difícil da pessoa se entender. Então, a primeira coisa que tem, para isso, é necessário ter parapsiquismo, que eu acho.
Então, esse negócio da psicologia, quando fala em linguagem corporal, e só fica na visão assim das coisas, aquele negócio do livro lá do nosso amigo, você é um livro vivo, qualquer um pode abrir e ler. O corpo fala. Entende? Do Weil. Agora veja, é o corpo que fala. Agora veja, fala. Mas a coisa mais séria não é o corpo, é a psicosfera de energia da pessoa. Então, se a pessoa consegue pescar o processo da psicosfera, você está entendendo? Isso é que é a coisa mais importante do que a leitura do corpo. Entendeu? Estou te dando o que é que eu acho. O que é engraçado é isso, é que a conscienciologia nisso ainda está superior até essa linguagem do corpo da psicologia. Isso é terrível a gente pensar, mas o que a gente vai fazer? Parapsiquismo e a multidimensionalidade é uma bomba, né? Estoura tudo. Acaba com essas coisas todas, tudo fica menor. Diz uma coisa, só para finalizar. O JK nasceu em 1902. Foi. Você esteve envolvido no processo da ressoma dele? O Zéfiro esteve envolvido nisso? Na ressoma dele? Você lembra de alguma coisa? Eu não lembro. Nele aí eu não lembro, não. Eu lembro de umas coisas de povo de Minas Gerais que teve contato com isso aí. Eu quis fazer ligação, mas não esclareci nada. Isso foi lá para 1959. Em 59 foi quando a gente estava fazendo o translado das coisas todas do Chico lá para Uberaba, você está entendendo? Que é justamente quando a gente foi lá também e viu o catetinho, as coisas todas. Então, foi meses antes da inauguração do Brasília, entende? Brasília foi inaugurado em abril, né? Mais ou menos por aí. 60. Abril de 60. Agora, isso tudo, eu sondei na época, mas não cheguei a nenhuma conclusão muito séria, não. Agora, existem alguns que eu conheci que estão sempre com o JK. Quando ele apareceu aqui, estava, você está entendendo? E gente boa, gente da turma, da equipe lá, das coisas dele. Eu e o Chico fomos arrolados para os processos da equipe dele. A verdade foi essa. Entende? Entendi. O problema todo é esse. As sessões, a gente participava, via as coisas, tudo como é que era, eu atendia, eu conversava mais com os tenentes-coronéis do que o Chico, com o povo todo que vinha. Eles vinham de avião todo dia. No fim, quem foi de avião fomos nós com eles, né? A gente foi. Mas o que houve em 59? Eu não entendi bem, não. Em 59, quando a gente estava mexendo com os processos, nós fomos algumas vezes, entendeu? O povo tinha que ir a Belo Horizonte, tinha contato com o povo lá. Então, eu e o Chico. Depois, então, a gente preparou tudo isso, que já em 58, o Chico já estava indo mais para Uberaba do que para qualquer outra coisa. Agora, com isso, ao mesmo tempo, tinha as mensagens que eram recebidas em Uberaba já. Você está entendendo? Com a situação toda. O povo ia, os aviões já iam para Uberaba. Eles até gostavam, porque não, aqui está mais perto. Porque Uberaba ficou mais perto da turma que estava em Brasília. Entende? Então, ali eu comecei a estudar, porque eu queria ver o passado. Tinha alguma das pessoas que estavam lá que eu cheguei a ver alguma coisa do passado. Mas não deu para conjuminar, para fazer o contato disso aí. Eu nunca fiquei sabendo ao certo como é que foi, não. É igualzinho aquele nosso amigo lá do Rio Grande do Sul também, que foi um dos maiores políticos que eu conheci por causa da aura dele, que eu também não pude chegar a conclusão nenhuma. Porque o cara morreu logo, ele não ficou por aí. Entende? Esse também foi um do segundo, talvez foi o segundo maior político que eu vi, ou o primeiro maior. A aura dele era uma coisa, esse cara. E era um gaúcho, fora de série. Tem os livros dele lá embaixo, as coisas todas. Não é fácil. Sim. É que eu estou escrevendo sobre, analisando a psicologia, fazendo um paralelo com a conscienciologia. E para mim é importante isso. Os filósofos vinham estudando a psique, a alma. Então, em 1878, o Watson começa com esse estudo do behaviorismo. Então, ele dá uma outra conotação, não estudando a personalidade humana, começando com animais. Aí veio, então, uma outra corrente dentro da psicologia. Logicamente, a psicologia estava inserida dentro da filosofia
e ela iria naturalmente ter um contínuo, assim, com o psique e com a alma. O senhor acha que essa introdução do behaviorismo, assim, na contramão, isso dificultou um pouco? Não é bem na contramão. Na hora que está estudando subhumano, está estudando humano. Cada domesticação mútua. Eu não acho que seja tão na contramão. Não entrou na contramão. Não. Outra coisa, a maioria tem muita coisa ainda na medicina humana nossa aí, que está trabalhando aí, que é tudo baseado na veterinária. A maioria dos processos de laboratório, tudo na base de rato, macacos réus, não sei o quê. Não é bem assim, não. Outra coisa, DNA, que está na ponta lá, Law and Order, Cross Jordan, Medical Detectives, tudo baseado em DNA. Tudo. Tem as troças de DNA, mas todo episódio fala nisso. Agora, DNA, de onde é que ele apareceu? Tudo de bicho. Estudo animal. Então, o negócio todo é por aí. Outra coisa, o nosso DNA é 98,1, mais ou menos, é de 2 macacos, não é isso? Primeiro eles falaram que era o chimpanzé. Agora eles já estão falando de outro, inclusive o bonobo, aquele negócio todo. Tudo é mais ou menos igual. De modo que... Professor, então... Agora, tem uns que eu acho, por exemplo, que são mais tipo gorila, que é o caso aí do eminente chefe. Entendeu? Onde houve esse hiato tão grande até chegar ao Freud? Por que houve esse hiato tão grande aí? Qual foi a causa? A causa foi devido ao processo da metapsíquica. A metapsíquica, você esqueceu disso. O espiritismo que apareceu, a metapsíquica, os processos todos, e outra coisa. Até chegar no Freud, foi também por causa da metapsíquica. O Freud chegou lá por causa do cara que fazia, que era o maior que tinha no fim do século XIX. Ele fazia hipnose. O Mesmer, né? Charcot. Jean-Martin Charcot. Agora, quem quer que você passa? Ele era bom no negócio, e o Freud não era bom na hipnose. Entendendo? Agora, o que eu tenho pena é isso. Você olha o Freud, todas as fotos dele, ele está com um cigarro, um cachimbo, um charuto na mão. Você olha o Jung, tem a opção dele que está com um cigarro na mão. Quer dizer, eles eram boboca. Agora, eu tenho lido mais umas coisas agora do Jung, que eu estou querendo o Jung ler é bem coisas. melhor, né? Eu sou... Dá até pena ele, com as bobagens que ele tinha, de criança, tudo. Agora, veja, eles não tiveram mesmo, nem o Jung, que tinha a mãe dele, que era doida e era médium, perturbado. E outra coisa, eles tinham um monte de acidente de percurso com ectoplasmia. A mãe dele era ectoplasta. Agora, rachava assim um móvel de uma hora para outra e fazia aquele barulho. Rachava tudo, sem ninguém lá dentro. Nem vento não tinha dentro de casa. Ele viu isso tudo na infância dele. Por isso que ele começou a ver sobre sincronicidade. A sincronicidade foi baseada em fenômenos que ele via. Então, ele achava que aquilo era um fenômeno sincrônico. Ele não viu o processo extrafísico. Agora, eu fico pensando, olhando a minha vida e aquilo que me vacinou, e comparando com a vida desses nossos amigos, o que faltou a eles foi o processo de retrocognição, o problema de sair do corpo, o processo da clarividência. Isso, se tivesse, a vida seria muito melhor do que a minha, faria muito mais coisa do que em matéria de, vamos dizer, curso intermissivo. Entende? Então, esses caras todos eles vão longe, com o tempo. A hora que eles começarem a pegar o processo, o estado vibracional, eles vão longe. Professor Jung já relatava, quando ele se retirou para escrever os últimos livros, aquela casa que ele falava que ele estava sozinho, ele deixou todos e foi conviver. Ele já convivia com os espíritos, ele falava com uma naturalidade. Já não, foi muito antes do movimento espírita, o povo todo já mexia com isso. Você pega o próprio Balzac, já falava no povo todo, que mexia com isso. Eu, lá, por exemplo, examina bem lá o romance lá, do Balzac. Ele fala da convulsionária. Era o apelido que ela tinha. Convulsionária era uma coisa comum. Era médio da época. Muita gente era tipo convulsionário. Agora, eles achavam que tudo é porque dava convulsão. Que é aquele negócio que dá no terreiro de Umbanda. O cara fica no trânsito e começa... É convulsionário, é aquilo. A crise convulsiva do assédio. Entendeu? Agora, isso
está aí. Agora, o que esse povo precisava mesmo é parapsiquismo, é o que faltou. Se eles tivessem, teria ido longe. Professor, até tinham, não entendiam, né? Não, mas não tinha no nível que precisava. Por exemplo, a mãe do Jung era médium, a situação toda lá, mas totalmente doida, bem doida. Ela deixou ele muito perturbado. Agora, ela previa as coisas, tudo certo. Tinha mesmo verdadeiras profecias dentro do processo. Ele mesmo falava nisso, escreveu, deixou, falou. Negócio sério. Mas era muito primário ainda. Obrigada. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 45 assinaturas no livro de presença, 17 perguntas presenciais, 10 perguntas respondidas online, 19 votos online. Hoje vamos ter um recado, Eliana, acoplamentário. A eleição do verbete para amanhã, miudeza, objeto ritual, testemunho. Olá, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui convidando tertulianos, os senhores teletertulianos, para o acoplamentário que acontece nos dias 17 e 19 de outubro. Os professores EPICOM serão Leonardo Firmato e o professor Félix Wong. Nós informamos o pessoal de outras cidades que vocês já podem viajar e podem vir para Foz. Claro que sem sintomas de resfriado, vocês podem se hospedar, inclusive, no nosso vilage aqui no CAR, tá bem? Qualquer informação, é só ligar para a nossa recepção e o telefone está no site do Tertuliário. Obrigado pela atenção. Sim. O rapaz do anexo da mesa está aí, vai trazer agora. Sim. Só que, claro, você viu, não dá para botar simétrico. Também não vejo que seja necessário. Você quer que eu encaixe entre os dois microfones? Ou encaixe daqui melhor para deixar lá? centrar. Centro o processo aqui. No centro da mesa? O verbete vencedor para amanhã é objeto ritual com 14 votos. Obrigada e boa tarde a todos.